de Deus, que Deus pede para a gente amar o próximo como a nós mesmos, e pedir pela vida da Crislene, muita saúde, muita paz, o novo ano dela. Ela tem mais um ano de sucesso. Não sei se tem mais algum aniversariante aqui, porque eu sou novata no grupo. Se tiver, cita-se incluídas as minhas intenções, meus pedidos a Deus. É isso. Amém. 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 Nossa, lindo. Obrigada. Tão verdadeiro, tão espontâneo, tão livre. Verdade. Né? Adorei. Também. Adorei. Bom, gente, a gente não teve música, né, nos dois últimos. Eu vou cantar um negocinho, fazer tipo uma capelinha de uma música que eu gosto muito. E eu não sei se vocês conhecem. Vou cantar ela para vocês aqui. Vou fazer sem som, só na capelinha mesmo. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eu gosto dessa música, é só isso, né? Depois ele repete. Porque muitas vezes a gente se sente submergido, sabe? Sem fôlego, sem forças. E se a gente, quando a gente está ali, a única mão que pode estender para nos ajudar é a dele, porque é a dele que vem de cima, né? Quando a gente está sozinho, sendo afogado, só ele pode nos tirar de muitas águas. Então, tem alguns momentos na nossa vida que a gente se sente assim, né? A gente se sente sem fôlego, sem forças, mas ele é Deus e ele nos tira de muitas águas, o amor dele nos faz isso. Então, é uma música que já me consolou muito, assim, porque ela fala, né? Se o mar me submergia, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. É isso. Gente, vamos para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje tem uma inspiração em Augusto Cury. Ele é um escritor, psiquiatra, na verdade, não sei se vocês conhecem, mas hoje a minha inspiração foi nos ditos dele, algumas coisas que eu li dele, e eu espero que enriqueça aí o coraçãozinho e a mente de vocês, como enriqueceu o meu, e no final é a mensagem de Cristo, a mensagem do amor dele, que tudo se resume a isso. Aí eu vou pedir para a amiga Cris ler João 8, que fala sobre a mulher adúltera. E aí, amiga? A mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras de manhã, voltou para o... Desculpa, deixa eu começar novamente. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã voltou para o templo. Todo o povo se juntou em torno dele, e ele, sentado, se pôs a ensinar. Então, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocaram-na no meio do círculo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos manda apedrejar as adúlteras. Mas tu, o que dizes? Perguntavam isto para testá-lo, a fim de terem do que o acusar. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, ergueu-se-lhes e disse:
Aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, que permanecia ali no meio. Erguendo-se, disse para a mulher: Mulher, onde estão eles? Então ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse: Nem eu te condeno. Vá e de agora em diante não peques mais. Perfeito. É uma passagem conhecida, né? Sobre a mulher adúltera. E eu quero destrinchar mais sobre essa passagem. É algo que ocorreu, é algo histórico. E no início, reparem, gente, que onde Jesus estava pregando era num templo, né? E aí, quando levaram essa mulher adúltera, levaram ali naquele templo, que era um lugar, querendo ou não, de princípios, que era um lugar, querendo ou não, de julgamento. A mulher, na cultura, né, antiga, ainda hoje, a gente ainda tem muito isso, né? Mas antes, muito antes, você imagina, 2000 anos atrás, a mulher era tida única e exclusivamente como um símbolo sexual para servir o seu marido. Então, você imagina ali uma mulher adúltera como um símbolo sexual, não tinha dignidade, era uma questão cultural, tanto que nessa época existia ainda, não sei se vocês já ouviram história de mulheres em fornalhas, enfim, porque a mulher, ela realmente era colocada numa condição inferior, e ainda mais na cultura da época. E ali ela estava sozinha, ela estava esfolada e ela estava deprimida. Todos a acusaram, quero dizer, todos a acusaram. Ela não tinha saída. Imagina o sentimento dessa mulher na atual situação. Ela ia morrer apedrejada. E aí levaram para Jesus como tipo assim, você não é o doutor da lei? Você não é o cara que manda? Vai, agora qual é o veredito dessa mulher? Quero ver. As pessoas tentaram Jesus e testaram Jesus ali. E, gente, qual foi o veredito de Jesus quando essa mulher adúltera chega? Qual foi o veredito de Jesus? Aí você vê, né? A gente tem que pegar a Bíblia e colocar a Bíblia nos dias atuais. Se fosse hoje, o que as pessoas fariam? Sabe? Talvez o que eu e você faríamos diante da situação. E vou te falar, se fosse naquela época e os discípulos estivessem lá, o que os discípulos fariam? Todos apedrejariam ela. Porque é natural nosso. É instintivo nosso. A gente olha as pessoas, a gente tem o costume de olhar as pessoas como poço de erros e acertos. A gente faz isso com nós mesmos. A gente quer se tornar evidência social das outras pessoas. Ah, eu tô certo, eu faço isso. Então, é assim, todo mundo está enquadrado em erro ou acerto. É assim que nós vemos, é assim que a sociedade também nos vê. Só que Jesus não. Jesus tinha humanidade. Jesus, ele tinha o patamar mais nobre da generosidade. Ele não a via como uma fonte de erros. Então, quando perguntaram a Jesus o que fazer, qual foi a resposta de Jesus, gente? Nada. Silêncio. O que fala a Escritura? Que ele continuava desenhando na pedra. Perguntaram para Jesus, mestre,
E aí? Ela é adúltera. Ele continuava desenhando na pedra. Sabe por quê, gente? Porque Jesus não veio julgar o mundo. Por isso. Jesus não veio julgar o mundo. Por isso que ele não julgou a mulher. Quanto mais nós somos responsáveis por julgar alguém, se nem ele julgou o mundo. No nosso momento de raiva e de dor, nos enganamos sempre na primeira resposta, porque não conseguimos ver nada além da nossa dor. A inteligência emocional está em se calar quando acontece um turbilhão interior. A reação de Jesus foi qual? Escrever na areia. Será que Jesus estava tranquilo? Será que Jesus estava calmo? Com certeza não. Mas a reação de Jesus foi escrever na areia. Gente, eu tô vendo o Marconi, eu preciso falar com ele. Peraí, só um pouquinho. Vida, tira o teu coisa. Eu não tô aguentando, meu Marconi. Pronto, melhorou. Então, o que acontece? No nosso momento de raiva, de dor, a gente tende a dar respostas rápidas, a ter reações rápidas. Só que a oração está no silêncio. Colocar em Deus o papel de justiça e entregar para Ele. É muito fácil reagir. É muito fácil a gente ter raiva e atirar pedras. É muito fácil condenar. Só que quando a gente atira pedra, a gente não tem noção da complexidade do pensamento humano. A gente deixa de ser humano. A gente tem uma necessidade neurótica de evidência social, de estar sempre certo. Só que Jesus não fez isso, Jesus foi humano. Jesus não respondeu. E a única coisa que Jesus disse para todas as pessoas que queriam atirar a pedra na mulher foi: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quem não for sujeito a erros, que atire a primeira pedra. Todos nós estamos sujeitos a erros. E a gente só consegue reconhecer a humanidade no outro quando reconhecemos que nós também estamos sujeitos a erros. Aí você fala, mas eu não adulteraria. Mas eu não faria isso. Quer dizer, eu erraria no outro quesito, mas não isso. Só que não cabe a nós julgar. A gente tem que abrir mão dessa toga de juiz que a sociedade coloca nas nossas costas, falando, você tem que julgar o outro. A gente tem que abrir mão disso, porque não é nossa função. Eu estou sujeita a erros, e independente do que eu fizer de erro, seja melhor ou pior do que o outro erro, é um erro que me machuca. É um erro que eu gostaria de mudar e às vezes eu não consigo. Falo coisas que não deveriam ter sido ditas. Ajo de uma maneira que eu não gostaria de agir. E por quê? Porque eu sou autossuficiente em mim. Porque eu não sou dona da razão. Porque eu preciso abrir mão do certo. Porque eu preciso ser humana. A partir do momento que eu sou humana comigo, eu sou humana com o outro. E eu entendo que o outro
possui também uma história por trás de toda aquela que ele está vivendo, com feridas, com dores, que levam as pessoas a fazerem o que fazem. Ponto. Quando Jesus falou isso em relação a quem tiver o pecado, que atire a primeira pedra, Jesus está falando, olhem para essa mulher como ser humano igual a vocês. Vocês não são melhores que ela. Aí a Bíblia fala que um a um foi jogando a pedra no chão e foi embora. E aí, o que aconteceu? Um a um foi jogando a pedra no chão, foi embora. E aí Jesus chegou e viu a mulher lá, sozinha. E Jesus perguntou para ela, mulher, cadê os homens que te condenavam? Jesus não quis saber com quantos homens ela tinha ficado. Jesus não quis tirar satisfação dos erros dela. Jesus sempre era generoso com os que sofriam. Jesus nunca colocava mais peso no errado. E aí ele pergunta para ela, a única coisa que ele pergunta é: onde estão os teus acusadores? Foi a única coisa que Jesus perguntou. Diferente da grande parte de poderosos que buscam, através do seu poder e influência, manter controle sobre outras pessoas, ele não quis controlá-la em nada. Jesus não quis chantagear. Apenas disse: vai e reescreve a sua história. Você não me deve nada. Jesus amou aquela mulher desprendido de qualquer interesse. E essa mulher foi embora? Não. Ela não foi embora. Na verdade, ela nunca mais o deixou. Porque encontrou nele a base da liberdade em amor, né? O amor é o baluarte da liberdade, gente. Jesus amou essa mulher. Assim como Jesus amou a humanidade. E Jesus ali foi o maior exemplo para nós, em relação a nós e em relação à humanidade. Se o próprio Jesus não veio para julgar o mundo, quem somos nós, na qualidade de errados e humanos, julgar o nosso próximo? A gente tem mania de cobrar, de exigir que as pessoas atendam às nossas projeções de correto, né, de certo. Então, assim, para mim, a pessoa tem que ser assim. Para mim, tem que ser nesse quadrado aqui. A pessoa tem que andar, tem que se encaixar nesse quadrado. Senão, não serve. Só que ninguém vai encaixar no nosso quadrado. E aí a gente tem mania de prender as pessoas, de cobrar das pessoas, buscar o reconhecimento nas pessoas. E com isso a gente esquece de exercer o amor. Porque no amor está a liberdade, não a cobrança. Uma pergunta que a gente faz é: eu cobro a mim mesmo? Eu faço muita cobrança em relação a mim mesmo? Eu faço muita cobrança em relação a quem me cerca? Eu tenho muitas exigências em relação a mim, em relação ao outro? Quem cobra muito está apto a ser chefe de uma instituição financeira, mas não está apto a viver uma história de amor e nem uma boa qualidade de vida consigo e com quem o cerca. Quem cobra excessivamente de si aumenta demais os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Quem cobra não ama. Você quer aprender a se amar? Se cobre menos. Você quer aprender a amar o outro? Não exija que o outro
seja ou faça algo para atender suas projeções, porque o amor habita na liberdade. Jesus, segundo uma análise de Cury, eu achei essa análise mega interessante, ele fala que Jesus não escolheu os melhores da sociedade para serem seus discípulos. E eu achei muito legal isso, sabe? Porque ele não escolheu os melhores, ele não escolheu os mais corretos. E aí, na análise dele, ele fala: João, que era um dos discípulos de Jesus, né? Era extremamente bipolar, ambicioso e tinha uma necessidade de poder. Pedro, TDAH, gente. Pedro era TDAH, igual a mim. Hiperativo, ansioso, sem controle, mutilou, tirou a orelha de um guarda, porque um guarda chegou lá e ele tirou a orelha. Aí o que Jesus falou para ele? Pedro, calma, não é assim não. Pegou a orelha e botou de volta do guarda. Não é assim não. Era afetivo, era fiel, falava antes de pensar. O que Pedro fez em relação a negar Jesus, gente? Jesus chegou para Pedro e falou, ele falou para Jesus: Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Aí Jesus falou para ele: Pedro, você me ama mesmo? Senhor, eu te amo, eu te amo. Aí Jesus chegou para Pedro e falou assim: mas no terceiro canto do galo, você vai me negar. Nunca, nunca, Senhor, que eu te amo, Senhor. E aí, na crucificação de Jesus, está lá. Ele negou Jesus. E mega impulsivo. Aí depois o galo cantou. Aí nisso que o galo cantou, ele lembrou do que Jesus falou e ficou. E a Bíblia fala que ele chorou copiosamente. Impulsividade. Tomé, paranoico, não confiava em ninguém, só nele mesmo. Esses eram os discípulos escolhidos por Jesus. E Judas foi o melhor de todos. Judas, ele tinha vocação social, era dosado, era uma pessoa amena, era uma pessoa polida, mas ele tinha um erro que nenhum dos outros tinham, que era a falta de transparência. Quem não é transparente leva seu eu ao próprio túmulo, porque não analisa as próprias intenções, mas se esconde nelas. Não consegue mapear seus defeitos e traumas. Foi o que Judas foi. E ele tropeçou nesse erro de perfeição. Judas queria levar Jesus a um trono político, só que o trono de Jesus não era o trono físico, era no coração das pessoas. Isso explica que quando ele entrou na sua cidade, ele entrou em cima de um jumento. Ele poderia ter entrado numa carruagem, mas ele fez questão de entrar num jumento. Porque para ele, uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Jesus queria conquistar as pessoas no amor, não na fama, não no dinheiro, não no poder, não no controle, na liberdade do amor. E uma análise que Cury faz, que eu acho muito interessante, foi a última ceia antes de Jesus ser crucificado, que é a grande ceia, que ele reúne os 12 discípulos, né, para ceiar, para jantar. E ali Jesus é totalmente afetuoso com todos eles, amável e animado. E aí o Cury faz uma comparação. Ele pergunta assim: se você soubesse que teria uma longa cirurgia no dia seguinte, você teria ânimo para comer, para abraçar, para apoiar?
Se você soubesse que o sofrimento estava à sua porta, você teria ânimo para estar com outras pessoas? Ou você iria se enclausurar na sua tristeza, na sua dor? Uma pessoa que está à beira da morte, que sabe que está à beira da morte, não tem como ter ânimo. Mas, para espanto da ciência, Jesus estava feliz no dia anterior à sua morte, na ceia com os seus. Ele estava feliz. E uma coisa curiosa também que aconteceu nessa ceia é que Jesus sabia, né, a todo tempo que seria traído por Judas. Só que Jesus, mesmo sabendo, ele disse para todos que um deles, um de nós, né, ele fala, um de nós vai me trair, mas ele não expõe essa pessoa ao erro. Ele não chega para todo mundo e faz aquilo, ó, é Judas. Ele não acusa. Mesmo sabendo da traição, ele não pegou essa pessoa e não levou para o mártir da acusação. Ele simplesmente, quando ele entrega o pão para Judas, ele fala, Judas, o que tiver para fazer, faze-o depressa. Como quem diz, eu não tenho medo de ser traído, mas de perder um amigo. E Jesus não tinha medo de ser traído por Judas. Quando Jesus estava no monte, foi o dia de que Judas entregou Jesus, né, para os soldados. Judas beijou Jesus. Sabe o que Jesus falou para Judas? Amigo, por que vieste? Jesus continua colocando Judas na qualidade de amigo, mesmo sabendo da traição de Judas. Quem dos discípulos Jesus chama de amigo? O maior deles, o que mais Jesus chama de amigo, é Judas. E Jesus o considerava como amigo. Fortes não são aqueles que reagem sem pensar. Fortes não são aqueles que estão em evidência social no estado correto. Fortes não são aqueles que julgam, mas são aqueles que conseguem dar a outra face. Nunca, nunca na história, num livro, você vê uma pessoa traída tratando com tanta dignidade, com tanto amor seu traidor. Foi o que Jesus fez com Judas. Nunca ninguém se fez tão pequeno para tornar o pequeno tão grande como Jesus. Jesus viveu 100% do que ele discursou. Ele deu a outra face. Ele deu a outra face. Ele sabia que ia ser traído. Ele viveu realmente o que ele discursou. Cury fala que estudar a inteligência emocional é estudar Jesus. O amor desprendido dos interesses que nos faz ter paixão pelas pessoas e por nós mesmos. É possível conviver com pessoas difíceis quando não carregamos o peso de mudá-las. Quando amamos. Quando não cobramos. Sai barato emocionalmente aceitar as pessoas como são. Sai caro demais exigir, cobrar de nós e das pessoas.
Cury usa a expressão agiotas da emoção. A pessoa cobra demais, ela cobra tanto que o juro se torna tão caro que fica impagável. Não há felicidade. Em tamanha cobrança e em tamanho julgamento. Não tenhamos raiva das pessoas, tenhamos compaixão, como Jesus teve. Que não busquemos conhecimento, que não busquemos reconhecimento das pessoas, mas que possamos dar a liberdade às pessoas de ser quem são, sem esperar retorno. Os íntimos são os que mais podem nos ferir e nos decepcionar, pois com eles é quem estamos mais desprotegidos. É inevitável a gente não decepcionar alguém. É inevitável a gente ser decepcionado por alguém. Lidar com o ser humano é isso. Somos pessoas dotadas de medos, preocupações, timidez, inseguranças, culpa, autopunição. E vou te falar, Cury fala isso. Esses fantasmas emocionais cercam desde o mendigo até o cientista mega renomado. Somos todos sujeitos a fraquezas e a fragilidades. O amor é o único caminho da liberdade e da felicidade. Autojulgamento, cobrança, só traz peso para a nossa alma. Tenha um caso de amor com você e com a sua vida. Essa é a mensagem de hoje, gente. Eu vou ler uma parte de Cury para vocês que eu achei fenomenal. Peraí. Sobre isso que a gente está falando. Ele diz o seguinte: você pode ter defeitos e viver ansioso, ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. E você pode evitar que ela vá à falência. Há algumas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender as lições do fracasso. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. É ter humildade da receptividade. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz.
E quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se apresentem dezenas de fatores que demonstrem o contrário. É isso, gente. É isso. Digam, falem. Adorei, lindo. Lindo, lindo, lindo. Teu pau, amiga. Muito lindo, eu adorei. Preciso desse texto, Mari. Você Vou tem que passar no mandar esse grupo. texto pra gente. Por favor. A Vou gente tem que botar. colar ele no espelho e ler ele todo dia, principalmente eu. É. Uhum. Amiga, bota a Tamires no grupo. Ah, Terezinha. Terezinha, Tamires. Tá. Desculpa, Vou colocar. Terezinha. Terezinha. Vou colocar, pode deixar. Obrigada. Eu amei, tá? Ai, que bom. Muito Vocês estão bom. meio assim quietos, né? Deve ser porque... Não, eu só quero. Tô refletindo. Não, eu gosto de ouvir. Eu acho que sempre aconteceu, né? Mas eu acho que agora a gente que tá meio... Ou eu, né? Eu que tô mais atenta a essa questão... esse negócio da pandemia e tudo mais. A gente tá mais em casa, vendo mais redes sociais. Eu acho que, meu Deus, quanto julgamento que a gente vê na internet, nas redes sociais. Tipo, nossa, eu fico arrasada, porque... Fico pensando assim, o que faz o ser humano ir para uma rede social, ir para a rua mesmo, sei lá, julgar o outro, né? Tipo, o que faz ele achar que ele tem esse direito de julgar, né? Porque aqui a gente julga com a lei dos homens, né? Mas Deus não julga com a lei dos homens, né? Ele julga com a lei dele, né? E a lei de Deus, ela é misericordiosa. Exatamente. Se é que Deus julga, né? Porque, E quem tem direito é ele, se é que ele julga. Porque, na verdade, a lei de Deus, ela não foi feita para aprisionar, né? Uhum. A lei de Deus, ela foi feita para libertar, somente. A gente vê julgamentos de pessoas que nem sabem, né? E que nem são exemplo, né? Porque quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Tipo, é muito assim, eu até tomo muito esse cuidado de olhar para si, né? Quando você vai apontar alguma coisa, algum erro do outro, olhar para dentro, olhar para si, porque quem é que não tem pecado, né? E não existe pecadinho, pecadão para Deus, né? Para a lei dos homens, sim, mas para a lei de Deus, não, porque a lei de Deus é para libertar, é para te fazer livre. Como ele falou lá com a mulher, vai, não peques mais, né? E engraçado você falando aí, quem foram as pessoas que ele escolheu? Tipo assim, né? Ele conquistou milhares de fiéis naquela época, né? Mas quem foram as pessoas que ele escolheu e que quis realmente seguir ele? Quem foram as pessoas que tiveram realmente acesso à intimidade dele? A gente pode trazer isso para a nossa vida hoje. Quem são as pessoas realmente que têm acesso à intimidade com Cristo, com Jesus, que tem ele no coração? Eu estava conversando com a Carol essa semana, conversei com o Thiago também, com meu esposo. Gente, eu acho que a gente até falou isso semana passada, não sei se a gente falou aqui na reunião ou se eu só conversei com a Carol e com a Mari também, privado. E conversei muito sobre isso com o Thiago essa semana, porque aconteceu uma coisa aí, eu fiquei refletindo. Se Jesus voltasse hoje, se ele aparecesse, se ele voltasse não, que eu acredito que ele já está aqui ao nosso meio, né? E muitas pessoas que não conseguem ver ele ainda no próximo. Mas se Jesus resolvesse aparecer mesmo, de fato, para todos, né? Jesus está lá, tal lugar, tal dia, na praça, falando tal coisa. Ele ia desagradar a muita gente. Muita.
Muita, muita, muita. Porque a lei dele é apenas para libertar. E Ele aí seria tudo crucificado novamente. seria. A Seria. gente crucifica Exatamente. ele. Falei semana passada, Seria. repito, vou Na botar verdade, isso eu acho em que a conta gente já cristã. faz isso todos os dias. Vai. Porque, assim, ele não ia agradar esses religiosos que Não ficam ia. julgando, que ficam determinando Extremista. regras para a gente poder participar dos eventos deles, religiosos e tudo mais, porque esse não é o Jesus. Ele veio para aqueles mais humildes, né? Para o mendigo, para o analfabeto, para o mais pobre, né? Menos letrado. Isso é algo muito, assim, é muito... É que a gente não fica falando sobre isso o tempo todo e refletindo, mas isso é uma coisa muito pesada, assim, para nós. Porque quando eu falo isso, não estou falando só para o outro, estou falando para mim também. Tipo, eu estou preparada? Porque ele também pode me falar coisas que eu não estou preparada, eu posso, né? Sim. Porque ele é muito misericordioso. E ele deixou só amor, né? Ele não deixou julgamento, e seria tão mais fácil viver nesse mundo se todo mundo olhasse para o outro, mesmo que eu não concordo, porque tem várias coisas que eu não concordo, eu não tenho meu coração nem 1% de tão bondoso que era o coração de Jesus. Mas não precisa concordar, mas pelo menos respeitar, né? Deixar que deixa que Deus ele vai punir se for necessário, ele vai dar a chance para a pessoa poder recomeçar. Não cabe a nós, né, julgar. Muito lindo, Mari, adorei. E Muito. fica muito como reflexão. A resposta de Jesus. Que... Oi. Pode falar, amiga, pode falar. Não, eu só ia falar que a resposta de Jesus foi o silêncio, né? E às vezes a gente acha que a gente tem que se posicionar diante da situação. Não, mas você tem que falar, você tem que dizer se é certo ou errado. Só que não compete a nós, a gente tem que abrir mão dessa toga de juiz e de achar que a gente tem uma qualidade julgadora quando a gente não tem. A resposta de Jesus para a mulher adúltera, quando eles perguntaram, Senhor, e agora? O que a gente faz? Tipo, ela é adúltera. Jesus ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio. E a única coisa que ele trouxe de reflexão para as pessoas que estavam ali atirando é: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, todo mundo aqui está no mesmo barco, cara. É isso que ele está querendo dizer. Vocês estão tudo do mesmo, vocês estão agredindo ela como se vocês fossem superiores e vocês não são. Sabe? E sendo Jesus superior, porque ele era o único, porque a Bíblia fala que em Jesus não houve erro, sendo humano. É uma coisa muito louca, que a natureza humana já é pecaminosa, mas não havia nele erro. Não havia. E mesmo ele ali na condição, era o único. Se você for analisar superior, é o único, que era Deus encarnado, mesmo ele ficou em silêncio, sabe? Então, assim, é o maior exemplo para nós, é isso, a gente tem que aprender, fechar a boca, sabe? No momento de turbilhão, no momento de raiva, de ódio, caramba, eu acho que os psicólogos até falam isso, né? Não, tem que segurar, conta os segundos, né? Antes de responder, para não falar besteira. É isso. Mas pode falar, Carolzinha. Não, aí no final você falou assim, eu vou fazer agora uma reflexão que é um tanto muito para mim, né? Uma reflexão desabafo. Você falou aí no final, a gente tem que ter um caso de amor com a gente mesmo. Eu acho que quando a gente julga o outro, quando a gente aponta o dedo pro outro, é porque tá faltando amor na gente também, sabe? A gente se amar, a gente se olhar, e a gente está em paz conosco. Quando a gente estiver em paz, a gente não vai ter mais esse olhar maldoso pro outro, não vai ter esse olhar julgador, acusador. Eu acho que é muito isso. E eu falo isso porque eu já tive experiências assim de estar mal, mentalmente mal, emocionalmente mal, e aí eu via que eu estava assim com uma energia tão ruim que eu acabava descontando nos outros e vendo coisa ruim em tudo e todos. E eu morei com uma pessoa também durante muitos anos, a Cris até sabe, uma pessoa assim, super religiosa, vivia dentro da igreja, mas a vida dela era apontar o dedo. A vida dela. E é uma pessoa que não estava em paz com ela. E a gente sempre conversava, sempre falava assim, mas você vive na igreja, por que você fala isso? Ela, não, porque
Deus não gosta disso. Eu falei, mas Deus não gosta, ele não tá mandando você não gostar, porque ele mandou você amar. E eu, sim, eu acho que ela tava tão mal com ela durante todo esse tempo que a gente morou junto, foram 6 anos, né? Eu morava em República. Que ela acabava não se vendo livre dessa marra social, sabe? De julgar, de apontar o dedo, de querer crucificar o outro. E eu acho que se ela se amasse, se ela estivesse bem com ela, dentro da crença dela, da fé dela, seria diferente. Assim como tem sido diferente para mim de uns tempos para cá, que eu estou mais em paz com as questões religiosas. É muito legal, né? Livre, né? E você vê, gente, eu acredito muito em energia, sabe? Muito. Você vê que normalmente a pessoa que cobra muito, que julga muito, você não sentem isso pesada. Nossa, muito. Nossa, né? Fica aquela coisa assim, pesada, sabe? Tipo, nossa, quanto julgo, sabe? É um peso. E normalmente, quando a gente se coloca nessa condição de julgador, a gente leva esse peso com a gente. É uma carga muito grande, sabe? E Cury, ele fala, tem uma Se eu frase não que estou em paz comigo, como é que eu vou ver paz no outro, né? Exato, Como é que eu vou ver amor no outro? Sobre isso que você falou, Carol, o Augusto Cury, ele fala o seguinte: por trás de uma pessoa que fere, existe também uma pessoa ferida. É exatamente essa questão daquilo que, quando você fere alguém, você já tem uma ferida. Então, assim, quando você não ama alguém, ou quando você julga alguém, ou quando você coloca essa cobrança excessiva em prol dessa pessoa, né, para essa pessoa, você também se enxerga dessa forma, você também tem uma cobrança excessiva com você mesmo. É como se você fizesse uma transferência do seu eu. Né? Então, assim, normalmente você vê, assim, eu vou falar exemplos esdrúxulos de rede social. Ah, ela é gorda. Ah, ela tem celulite. Ah, ela é não sei o quê. Você vê que são pessoas que normalmente que julgam, são pessoas que às vezes não são bonitas, mas elas têm uma autocobrança tão grande com elas mesmas que elas transferem essa perfeição para o outro, sabe? Então, assim, existe muito também dessa questão da transferência, só que elas mesmas se sentem incapazes de atender às próprias projeções. Então, olha a infelicidade de vida aí, né? Porque eu estou transferindo para o outro uma coisa que nem eu consigo ser, que é perfeito. Né? Até porque quando a gente entende isso, né? Até porque quando a gente entende isso, a gente entende também que as pessoas são diferentes, né? E a gente começa a não julgar mais. Tipo, a gente começa a ver uma pessoa, por exemplo, negativa de uma outra forma, não como uma pessoa, não como uma forma de julgar assim, ah, você é negativa. Não, porque a gente começa a enxergar assim, coitada, é isso que ela tem para oferecer, tipo, né? Você já não começa a olhar com um olhar de julgamento, né? E nem de ódio, e nem de raiva. Essa é a questão. Quando você vê que uma pessoa, tipo, tá fazendo coisas erradas, que é inevitável, é normal, e isso que decepciona a gente também, mas a gente tem que ter um olhar inteligente sobre essas pessoas. E o que é o olhar inteligente? Não é um olhar de raiva, de ódio, é um olhar de, tipo, cara, ela tem que se encontrar, deixa ela ser o que ela é, sabe? E permitir que chegue na nossa vida, na nossa vida, aquilo que a gente permite chegar. Tem pessoas que eu não quero que participem da minha intimidade. Tem pessoas que já me feriram, que já me magoaram. Tem pessoas que eu fico filtrando. Tem pessoas que, igual uma amiga minha, a Carol também falou, tem pessoas que você dá 5 metros, outras você dá 30 metros, outras você dá 100 metros de distância. Mas, cara, é uma escolha minha. Eu não posso usar isso como recurso de mágoa, de ódio, de tristeza, de julgamento. Cada um escolhe seu caminho e por trás de toda pessoa existe uma história não contada. Isso é uma coisa que eu li no livro A Cabana. Papai fala isso para Mac. E é muita verdade. A gente tem que aprender a parar de julgar porque a gente não sabe da complexidade que tem por trás daquela pessoa. De história de vida, de passado, de mente. Conversamos ontem sobre isso, né, Cris? A gente não sabe o que está por trás dos traumas, das vivências, das experiências, da criação.
Porque às vezes a gente só reproduz o que a gente aprendeu, né? E a gente não se desconstruiu ainda. É. O julgamento é cobrança, né, gente? Julgar é cobrar. É isso que a gente tem que parar de cobrar das pessoas que atendam às nossas projeções e enxergar as pessoas dentro da sua realidade. E isso vale para nós mesmos, né? Parar de nos cobrarmos dentro das nossas projeções, né? A autocobrança traz uma, como ele falou, a autocobrança traz uma exigência inalcançável de felicidade. Aí você se exige tanto, que você fala, cara, o que eu preciso para ser feliz? E sabe o que é engraçado? Essa exigência toda e essa cobrança toda que a gente faz com a gente mesmo e também com o outro, essa cobrança é para quem? Para a sociedade, né? Sim. Porque Deus, Jesus Cristo, nunca pediu nada disso para gente. São os padrões que a sociedade Isso nos que cobra. é mais triste, que a gente tem que refletir o tempo todo, porque assim, teve uma missa do Padre Fábio que eu assisti logo no início da pandemia, que ele falou um negócio, eu até anotei, nem lembro onde eu anotei, até falei isso uma vez numa reunião. Ele falou sobre conversão, que ele falou a liturgia inteira praticamente sobre conversão, que as pessoas acham assim, batizei na igreja, agora eu me converti, eu estou no caminho do Senhor, estou frequentando a igreja tal, sei o quê. Ele falou, as pessoas não sabem o verdadeiro significado da palavra conversão. Ele falou, conversão é quando você se liberta de tudo aquilo que a sociedade te impõe e passa a acreditar somente no amor de Deus. Isso é conversão. Mesmo que você queira ou não participar de uma igreja, não interessa. Mas que você tenha na sua cabeça que o que a sociedade impõe não importa, somente o amor de Deus. Isso sim é conversão de verdade. Né? Então, nós ainda estamos no caminho, né, da conversão, porque, querendo ou não, a gente ainda está se julgando, né, julgando o outro, tentando melhorar, né? Nós estamos em processo, né? E eu adorei isso, eu sempre falo isso, eu fico sempre pensando sobre essa frase, assim, que conversão é isso, né? Não é se batizar. É a consciência de Cristo em nós, né? É engraçado, né? Porque já, assim, eu tenho observado, acredito que vocês também, todas as reuniões a gente volta para o mesmo assunto, o amor, né? Todas, porque nessa também ele não julgou a mulher adúltera porque ele é amor, né? Sim. Todas as passagens que você sempre pode ser que tenha traga uma mensagem diferente, né? De uma forma diferente, mas todas elas se resumem ao amor dele por nós. Né? Gente, o amor é o único caminho. Tudo bate nele, né? Tudo. A gente acha que dá uma volta, mas é amor, não tem jeito. O pastor Henrique Vieira, ele fala, Jesus é o amor encarnado. Quem é Jesus? Lázaro pergunta, aquele vídeo, amiga, que eu botei, Lázaro pergunta, quem é Jesus? O amor encarnado. O amor em forma de pessoa, tipo. Pessoa. É ele. E né? É ele. É o amor encarnado. Não tem outra forma de representar Jesus. Não. É isso. Bom, gente, eu acho que foi, né? Perfeitinho, Mari. Foi curtinho hoje a sua fala, mas assim, perfeita. Ai, que bom. Foi no ponto. Eu vou fazer uma oração de agradecimento, então, antes da gente sair. Pai amado, obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Eu peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Eu peço que o Senhor continue cuidando de nós nas nossas intimidades, no nosso dia a dia. Pai amado, que o Senhor
nos leve a esse caminho de amizade contigo, Senhor. Que possamos ter o Senhor não encaixado em padrões, não encaixado em projeções nossas, mas que possamos ter o Senhor na forma de pai e de amigo do nosso dia a dia, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser sincero com nós mesmos. Nos ensina a ser sinceros com o Senhor quando falarmos com o Senhor. Nos ensina, Pai, a evoluir, a amadurecer com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. Nos ensina, Pai, a seguir. Nos tira de muitas águas, Senhor. Pai amado, nós sabemos que esse mundo aqui, que essa vida aqui, não é perfeita para ninguém, Pai. Mas no Senhor encontramos descanso. E esse descanso, essa paz que é real, ela existe. E ela é incondicionada. Mesmo que tenhamos passando por dificuldades, Senhor, em Ti encontramos paz. Porque a Tua paz é incondicionada, não depende de condição física, não depende de dinheiro, não depende de nada. E queremos essa paz, Pai. Nos ensina a conhecer essa paz. Senhor, nos ensina a ser luz do mundo. Nos ensina a ser sal da terra, Pai. Nos ensina, Pai. Queremos ser como o Senhor foi e é. Queremos ser como Jesus. Queremos colocar Jesus como exemplo dos nossos do nosso dia a dia, Senhor. Nos ensina a ter esse elo contigo. Nos ensina, Pai, a verdadeira conversão, que é viver o teu amor. Nos ensina, Pai, a ser uma nova criatura em Ti. E obrigada, Senhor, por renovar os nossos corações a cada semana. Obrigada por falar aos nossos corações. Esse projeto, Pai, que é simples, totalmente desprovido de qualquer interesse, mas o nosso intuito é único e exclusivo para falar de Ti e conhecer mais de Ti e trocar experiências relacionadas a Ti. Usa-nos, Pai. Nos ajuda e nos abençoa. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Amém, gente. Amém. Amém. Muito bom, amiga. Adorei estar com vocês. Gente, eu quero agradecer a Cris por ter me convidado. Ah, E vocês, por eu Bem-vinda! estar aqui, tá? Eu amei mesmo. Ai, que Tava bom, Terezinha! Obrigada, Cris. Obrigada a vocês todas. sexta-feira que vem tem mais. Se Deus quiser. Toda semana. Muito bom, tá? Ai, semana passada eu senti falta, gente, que eu não pude participar. Mas, ai, como é bom, viu? Muito obrigada por essas terças-feiras, tá? Eu amo muito, eu tô aqui na função, mas não deixei de ouvir um segundo, tava no mudinho aqui, agora eu tô aqui terminando minhas coisinhas. Mas, Mari, como sempre, Cris, né? E Carolzinha, nossa, Carolzinha, hein, tá me surpreendendo. Tantas palavras sábias. Ô, gente, a Carol mal começou a participar das reuniões, já está sendo incumbida das orações. Ó, vai tomar o lugar das falantes aí, hein? Né, Carolzinha? Futuro, né? Ah, mas é isso mesmo, que bom. Eu não sei falar tão bonito assim quanto vocês. O dia que eu estiver inspirada, eu prometo que eu vou me esforçar para falar. É porque eu fico inibida, porque vocês falam tão bem, tão bonito, colocam as palavras tão... que tocam o coração da gente, que eu prefiro ouvir. Né? Eu estou na fase ainda do ser tocada, então não sei, acho que eu ainda não tenho muito a oferecer, mas eu acho que eu vou chegar lá. Claro que tem, amiga. Não Sempre tem, isso. amiga. Que Sempre isso? Tem. Sempre tem. Eu não tenho jeito mesmo. Até falei com Cris. Eu não acho que eu não vou, porque eu não vou conseguir falar nada. Ela falou, não tem problema, então eu tô aqui. A gente fica Terezinha. A gente só ouve assim e já sai daqui abençoada. Muito bom. Tô assim, nossa, maravilhada. De verdade. Ai, que bom. Ó, é essa delícia toda terça-feira, tá?
Ótimo, Muito tô bom aqui. mesmo. Hoje Ai, a Cris sabe. Eu tava com a minha mãe, eu falei, não vai dar tempo, mas deu. Ai, que bom. delícia. Tão bom. É muito bom mesmo, gente. É tanta coisa ruim acontecendo no mundo e saber que a gente tem um vínculo, né, de pessoas assim, pessoas do bem, pessoas que nós não somos perfeitos, não temos as mesmas opiniões, mas a gente compartilha do que realmente Deus deixou para ser compartilhado, né? Que é isso que Ele quer. Não é para a gente pensar igual, né? A tudo, mas compartilhar do único sentimento que Ele pediu que a gente tivesse um pelo outro, né? Sim. Fico muito feliz em ter essas pessoas e poder ouvir e compartilhar isso com vocês, muito mesmo. Muito. Faz Eu muito também. bem a alma. Eu compartilho do mesmo sentimento. Sabe quando você tem um ninho que você fala, cara, aqui é o meu. Igual as pessoas indo para a igreja, só que eu não vou para a igreja, né? Então, eu tenho em vocês, eu tenho nesse projeto meu ninho, sabe? O meu momento de troca, de falar de Deus. Apesar de, né, as amizades, né, amiga, a gente fica conversando tanto sobre Deus, né, assim, é tão gostoso, sabe, que é meu ninho, é como se fosse meu aconchego, e você vê que, assim, faz parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, da nossa rotina, é diferente de você cumprir uma liturgia, de você ter que ir para a igreja, exemplo, todo domingo, aí durante a semana, tipo, tá nem aí, né, para Deus, acabou. E eu não, eu tenho isso como alimento, eu preciso disso, sabe? É minha verdade. Então, esse projeto, né, de falar, de trocar, gente, é uma coisa tão. Não tem liderança, não tem nada disso, todas estão aptas para falar, a gente pode falar do amor de Deus, pode trocar experiências sobre Deus aqui, todo mundo é igual, está no mesmo patamar, e o mais gostoso é isso, que a gente fala, o que a gente vive. A gente não tá, eu não estou cumprindo uma liturgia aqui. Eu estou falando o que eu vivo, eu estou falando de experiências, eu estou falando do que eu sinto. E por mais que eu tente expressar tamanha gratidão daquilo que é ter Deus na minha vida, e tamanha certeza que eu tenho de tê-lo, né, de como ele é para mim, eu não consigo expressar isso em palavras. Então, assim, a reunião é justamente para a gente trocar isso, para a gente tentar aproximar mais isso e chegar a isso, trazer isso mais verdadeiro para a nossa vida. Porque, gente, no final, vou te falar, a vida passa muito rápido e é disso que a gente precisa, sabe? É disso que a gente precisa. A gente acha que precisa de tanta coisa, mas Ele nos basta, Ele é o suficiente para nós. A verdade é essa. Sim. É isso. Ai, que lindo. Muito. É isso, gente. Então vamos finalizar, né? Vamos. Então, Um tá, beijo meninas. grande a todos vocês, viu? Beijo, até semana que vem. Boa Tchau. noite, Beijo abraço. para todas. Obrigada. Tchau. 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 Cadê, gente?